Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. Eu sou o Jossi. E hoje vamos nos debruçar sobre a noção de calendário. O que é o calendário? Desde quando medimos o tempo? E quantos calendários existem no mundo? Como chegamos ao calendário que usamos hoje? Neste episódio, navegamos pela história da medição do tempo para entendermos que impactos a calendarização tem na nossa vida individual e coletiva. Como sabem, a medição do tempo é uma questão física bastante complexa, pelo que tentaremos abordar aqui antes a perspectiva histórica e evolutiva do calendário. Sabes que dia é hoje, Jossi? Bem, hoje é dia 22 de janeiro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2023. É bem verdade. Ou seja, no calendário gregoriano, que é o que usamos atualmente. Mas no calendário juliano é dia 9 de janeiro de 2023. Ou seja, um bocadinho antes. E estamos no dia 29 do mês Tebet, que é o 10º mês do calendário hebraico, no ano de 5783. Uau! Sim. No mundo árabe estamos a 29 do Jumada al-Thani, o 4º mês do calendário islâmico, no ano de 1444. E no Japão, onde atualmente se usa o calendário gregoriano, estamos simultaneamente e apenas no ano 5 da era Heiwa, que marca o 5º ano desde a ascensão do imperador Naruhito ao trono. Mas bem, para começarmos, convém tentarmos explicar, muito resumidamente, o conceito de tempo. O que nos podes dizer sobre o tempo, Jossi? Eu podia começar com considerações filosóficas acerca do tempo, mas vamos começar pelo que diz o dicionário Primera. O tempo, segundo esse dicionário, pode ter, entre outras, as seguintes definições. Ser uma série ininterrupta e eterna de instantes, ou uma medida arbitrária de duração das coisas, uma época determinada, um prazo, uma demora, uma estação ou uma quadra própria. Então, o tempo pode parecer uma coisa subjetiva. Se estivermos a fazer a prancha durante um minuto, não será o mesmo se estivermos a fazer uma coisa que gostamos, como falar com uma pessoa querida. Exato. Os teus alunos te dirão que um minuto da tua aula se calhar é muito longo. Sim, sem dúvida. Mas, e como medimos realmente o tempo? Historicamente, e indo mesmo até aos primórdios da humanidade, a forma mais simples e óbvia de medir o tempo era através da observação dos astros. O sol nascia e punha-se e isso constituía um dia e estabelecia um ritmo para as coisas que fazíamos. Outra observação muito antiga é a do ciclo lunar, portanto, o crescer e o decrescer da lua, que vai dar origem ao mês. Ou seja, coisas muito óbvias, de fácil observação, não é? E já que falas de mês, portanto, a etimologia da palavra mês vem do latim mensis, que por sua vez vem do grego mene, que significa lua. Exato. Portanto, este ciclo lunar muda a cada 29 ou 30 dias e os primeiros calendários que temos história ou data são calendários lunares. E relativamente às estações, também devem ter sido observadas desde cedo. Sim, claro. E estão relacionadas com o ano solar ou com o ano trópico, que é o tempo que o Sol demora a voltar à mesma posição no céu em relação aos outros astros. Por exemplo, do solstício de verão até ao próximo solstício de verão. Neste caso é, portanto, o ano solar. As estações são facilmente observáveis. Ou está mais frio ou está mais quente. Ou a folhagem está mais verde ou mais amarelada. Mas atenção que nem todas as civilizações as observavam da mesma forma, porque isso varia com a localização geográfica. E evidentemente que as estações eram importantes para, quando houve portanto, o nascimento da agricultura, conseguir definir, portanto, os momentos corretos para plantio e colheita etc. e tudo mais. Colheita, exato. E tens algum exemplo de como as civilizações antigas faziam essa observação? Bem, tenho. No Antigo Egito, essa observação podia ser vista através da subida e descida do rio Nilo. Os egípcios, inclusive, tinham o que hoje se chama um nilómetro, que era uma estrutura composta por uma coluna vertical, que era rodeada por umas escalas, que marcava a altura a que estava o rio. O que é surpreendente é que isto foi utilizado até aos anos 60 do século XX, na altura em que foi construída a barragem de Assuão e, pronto, tornou-se inutilizável. É mesmo incrível que, portanto, um conhecimento tão antigo se manteve até uma data tão recente, não é? Exato, devido à sua utilidade prática. Outra observação que podia ser feita pelo homem antigo era olhar para as estrelas e ver como elas se moviam no céu, o que dava também uma ideia da passagem do tempo e que é o que se chama de ano sideral. Ou seja, o ano sideral é o período de translação do planeta Terra, que é medido em função da Terra estar no mesmo ponto, passado um ano, em relação às estrelas.
E antes de darmos um salto temporal e passarmos para o calendário romano, que é o que mais influenciou o calendário atual, que mais podemos falar dos calendários da Antiguidade? Bem, os antigos egípcios já se regiam por um calendário de 365 dias, que dividiam em 12 meses de 30 dias. E pronto, isto vai-nos dar 360 dias, sendo que os 5 dias extra no final do ano eram reservados a festividades religiosas. Estes 12 meses estavam, na verdade, divididos em 3 estações de 4 meses. Estações essas ligadas à agricultura e às inundações do Nilo, que, como já fomos falando, tinham um papel importante na medição do tempo e no ritmo da sociedade. A primeira estação era então a inundação, a segunda era a da semeada e a última era a da colheita e da descida das águas. Falaste aí da religião. Que importância tinha ela no calendário egípcio? Para além dos 5 dias extras já falados, os dias religiosos marcavam de forma muito substancial o dia a dia das pessoas egípcias. A Inês Torres, que é uma doutorada em egiptologia, diz-nos no seu livro Como é que a Esfinge perdeu o nariz, que a existência de calendários que marcava dias auspiciosos e dias algourentos demonstra que o divino podia, em teoria, ter um impacto negativo ou positivo no cotidiano da população. Estes calendários mitológicos estabeleciam ligação entre acontecimentos mitológicos, certas divindades e os vários dias do ano, aconselhando o leitor sobre o que se devia fazer ou evitar no dia em questão. Muito interessante. E cruzando o Mediterrâneo, o que nos podes dizer sobre o calendário grego, João? Bem, na Antiga Grécia não havia um calendário dominante como há hoje. Estes variavam entre as cidades-estado, que tinham a sua própria maneira de medir o tempo e de medir e regular o tempo, o que nos pode parecer uma grande salada hoje em dia. Como exemplo, vou dar o calendário usado em Atenas, que era o chamado calendário ático, que na verdade eram 2 calendários, um cívico e o outro festivo. Um calendário que eram 2 calendários e para que é que serviam? Bem, o calendário cívico, como será fácil de adivinhar pelo nome, era usado principalmente para fins administrativos e burocráticos da gestão da cidade. Era constituído por 10 meses, cada um deles atribuído a uma prytania, que eram 50 membros de uma assembleia de 500 membros envolvidos na gestão da cidade. Esses 10 meses não eram iguais. Os primeiros 4 eram de 36 dias e os últimos 6 de 35 dias, o que totalizava 354, que é geralmente a duração do calendário lunar. Portanto, é um bocado diferente do que temos atualmente. E no dia-a-dia, os atenienses também se regiam por esse calendário? Não, a maior parte dos atenienses referiam-se ao calendário festivo. Este já era um calendário de 12 meses e cada um dos meses tinha o nome de um festival. Por exemplo, Poseidion para Poseidon, Targelion para o mês da festa das Targélias e por aí fora. Este calendário festivo era um calendário lunisolar, que utilizava tanto a Lua como o Sol e que alternava entre 30 e 29 dias. Não havia o que hoje conhecemos pela semana, mas antes décadas, que eram períodos de 10 dias. A primeira década começava com a Lua Nova, a segunda década era o período imediatamente antes e depois da Lua Cheia, e a terceira década era a contagem de novo até à Lua Nova. Isso é muito interessante, tendo em conta a definição que temos para década hoje em dia no nosso calendário. E como é que faziam eles a datação dos anos? Suponho que não sabiam que Cristo estivesse a caminho, pois não? Pois, presumo que não, a não ser que também tivessem algum adivinho. Mas, na verdade... Eles tinham adivinhos. Sim, mas não terão adivinhado isso. Não terão adivinhado isso. Bem, na verdade, este calendário ático é bastante diferente do nosso, o gregoriano, por isso é difícil transpor as datas de um para o outro. Mas os gregos não datavam o seu calendário por uma data super marcante, como o nascimento de Cristo. Às vezes datavam os anos a partir de uma batalha, por exemplo, a Batalha de Termópilas, ou através das Olimpíadas, quando um determinado evento era datado em relação a uma edição das Olimpíadas. Este tipo de contagem até era interessante, porque as Olimpíadas era algo que acontecia em toda a Grécia, ou seja, poderia haver aqui alguma unanimidade na calendarização, mas essa prática nunca pegou e não era de todo convencional entre a população. Sim, talvez mais entre as elites. Eu li Sim. alguns livros clássicos e vi datações que eram a partir das Olimpíadas, das primeiras Olimpíadas. Bem, também já ouvi falar da datação pelos cônsules, mas isso também se aplica à Grécia Antiga? Sim, na Grécia Antiga havia um tipo de governante chamado arconte, que era nomeado anualmente. Um desses arcontes organizava o calendário e os festivais e, por sua vez, dava o seu próprio nome ao ano civil. Por isso dizia-se que aquele ano era o ano em que fulano tal foi arconte em Atenas. Na Roma Antiga, como veremos adiante, isso também foi feito com os cônsulos.
Pronto, e partindo deste ponto, o que é que nos podes dizer, Jócio, sobre como os romanos contavam o tempo? Foi sempre da mesma forma? Claro que não. Tanto é que o nosso calendário atual não é mais do que uma correção ou um melhoramento do calendário romano. Mas já lá vamos. Bem, o calendário romano surge já influenciado pelos gregos, como vimos, mas também por outras civilizações, como os babilónicos ou os sumérios. O primeiro calendário terá sido criado pelo lendário rei de Roma, o Rómulo, em 753 a.C. Obviamente não era esta a datação utilizada na época, né? Durante o reinado de Rómulo, o calendário tinha apenas 10 meses de 30 ou 31 dias e começava, curiosamente, em Marcius. Depois vinha Aprilis, Maius, Quintilis, Junius, Sextilis, September, October, November e December. Peço desculpa se assassino o latim. Sim, o ano começava no que nós chamamos hoje de março e ficavam cerca de 61,25 dias de fora. Mas só 10 meses? E o que acontecia aos restantes 61,25 ou 61 e um quarto de dia? Bem, o Rómulo tinha um grande fascínio pelo número 10. Aliás, era comum esse fascínio na cultura romana. Talvez seja por isso que só existiam esses 10 meses no calendário. Mas o que é que acontecia a esses outros 61,25 dias? É isso que perguntas, não é, João? Uhum. Bem, esses dias eram considerados dias de má sorte, de tal forma que nem eram dignos de um nome. Eram os dias de inverno, que vinham depois de dezembro, numa espécie de espaço de interregno entre, portanto, dezembro e o mês de março. Então, uma espécie de 61 segundas-feiras seguidas. Sim, exatamente. Era 61 dias malignos. Ponto 25, vá. Que era para ser de acordo com o movimento portanto, com o ano solar. Mas tudo mudou com o segundo rei de Roma, o Numa. E o que é que nos trouxe esse Numa? Bem, com Numa passaram a existir 12 meses, tendo sido adicionados os meses januários e februários, o equivalente ao nosso janeiro e fevereiro. Mas os números pares eram considerados também má sorte, pelo que Numa decidiu tirar um dia a todos os meses com o número de dias par. Mesmo assim, o calendário tinha ainda somente 355 dias, pelo que de anos a anos era introduzido um mês intercalar chamado Mercedónios, que vinha depois de februários e antes de márcios. Isto era feito para manter o ciclo solar e lunar alinhados. Quando surgia este mês intercalar de 27 dias, februários passava a ter somente 23 ou 24 dias. Fevereiro é sempre o sacrificado. E sabes porque tinha februários menos dias? Sim. Acontecia por superstição. Como februários era considerado o mês da purificação, fazia sentido que esse portal, ou esse período aberto ao contacto com as entidades metafísicas que podiam ser mais ou menos maléficas, fosse mais curto. E então é por isso que ainda hoje, fevereiro, mantém-se o mês mais curto do calendário. Exatamente. Passou para nós por pura tradição e superstição. Muito bem. Aliás, pelo que sei, a figura clerical máxima desse período romano era o Colégio dos Pontífices, que controlava o calendário, não é? Ou seja, passava por ele a data exata da inclusão desse mês intercalar, o que significa que muitas vezes a inclusão deste mês era manipulada conforme os interesses do poder em vigor. Os cidadãos comuns não tinham quaisquer calendários, não é? Só sabiam as datas quando as datas relevantes eram comunicadas ao público. Exatamente. E isso resultou numa arbitrariedade e num desalinhamento do calendário face às estações do ano. Isso mesmo é atestado por Suetónio, um historiador romano que em 96 d.C. diz: César reorganizou o calendário que o Colégio dos Pontífices tinha deixado cair em grande desordem, ao inserir dias e meses como lhe apetecia, tanto que a colheita e a vindima já não correspondiam às estações apropriadas. Precisamente, e em 45 a.C. o calendário estava desgovernadamente desalinhado das estações. Exato. E é aí que entra Júlio César. Como diz o tal Suetónio, muda o calendário romano em 45 a.C. ou em 709, a contar da data da fundação da cidade. Portanto, porque fazia-se a contagem do tempo em Roma Antiga a partir da data ou da suposta data da fundação da cidade. E Júlio César fez, portanto, esta mudança de forma a que se tornasse um calendário solar. Quando da sua implementação, saltaram-se 67 dias, de modo a alinhá-lo com as estações. Estás a pensar o problema que isso causa? Sim, exato. Este calendário incorporava então um dia extra a cada 4 anos, que seria adicionado, como ainda hoje em dia fazemos, a februários do nosso fevereiro, de modo a manter-se fiável com o ano solar.
que tem o equivalente a 365.2422 por aí fora dias, mas que pelos romanos foi calculado como tendo 365.25 dias. O que vai ser problemático no futuro, como vamos ver. Exatamente, porque isto implica uma deriva de um dia a cada aproximadamente 130 anos. Bem, e que outras alterações existiram então com este calendário, João? Bem, o mês intercalar desapareceu. Além disso, o número de dias em cada mês também mudou, passando vários meses a ter 30 dias, ignorou-se a superstição dos números ímpares e deram-se também mudanças nos nomes dos meses. Quintilos, que era portanto o quinto mês, não é? Porque o calendário começava em março, passou a ser Iulius, em homenagem a Júlio César, e mais tarde Sextilis, a chamar-se Augustus, em homenagem ao seu filho adotivo, o sucessor e primeiro imperador romano, Augusto. Ainda bem que falas do nome dos meses. Tens ideia de origem dos restantes nomes? Sim, portanto, Márcios é em honra do deus romano da guerra Marte, que é hoje o nosso março. Portanto, este era o período em que geralmente se iniciava as campanhas de guerra. Aprilis deriva do latim aperio, e festejava-se também neste mês a Parília, que era um festival agrícola. Maios é em honra da nossa deusa... Da nossa deusa, não, da deusa romana Maia. A nossa deusa Maia lê o horóscopo, não é? Exato. Portanto, que é o nosso mês de maio. Június em honra de Juno, que era, portanto, a irmã e mulher de Júpiter, a rainha dos deuses, que é atualmente o nosso junho. Quintilos é então latim para quinto, portanto, que era o quinto mês, como já disse. Passa depois para Iulius no calendário juliano, é o nosso julho. Sextilis, é 6 em latim, e também, como já dito, passa a Augustus no calendário juliano, que é o nosso agosto. E os restantes? Os restantes meses seguem também essa lógica numérica. Portanto, September, October, November e December estão associados então a 7, 8, 9 e 10, respectivamente. Isso é muito curioso, porque os meses mantiveram o nome do número, apesar destes já não corresponderem ao número da posição do mês no calendário. Exatamente. Uma vez que o januários e o februários foram adicionados ao início do calendário. Então isso quer dizer que, por exemplo, dezembro é literalmente o 10º mês, mas na realidade é o 12º. É o 12º, sim. Creio que eles mantiveram isto por tradição, não é? Portanto, já era disseminado estes nomes dos meses e não alteraram. Sim, e isso passou para nós através destes milénios. Acho que não mencionamos só portanto, a origem de januários e februários. Queres completar, Jossi? Bem, exato. Falta ainda mencionar o Januários, derivado do deus romano Janus, que era o protetor dos portais, o equivalente ao nosso janeiro. Portanto, em Roma Antiga, as portas dos templos de Janus estavam abertas nos tempos de guerra e fechadas nos tempos de paz. E falta ainda adicionar o Februários, que era o nosso fevereiro, derivado da palavra latina februa, que significa purificar, como já dissemos antes, que era então o mês da purificação. Neste mês acontecia a Februália, o festival da purificação, que durava todo o mês de fevereiro. E convinha ainda explicarmos o que são as calendas, os nonos e os idos, porque, afinal, Júlio César morreu nos idos de março. É verdade. As calendas, os nonos e os idos, estão baseados no calendário lunar. As calendas, de onde vem a nossa palavra calendário, curioso, marcaram o primeiro dia do ciclo lunar, o primeiro dia do mês, quando a lua estava ainda no quarto crescente. Os nonos começavam quando metade da lua estava visível, ou seja, aproximadamente no dia 7. E os idos eram o dia da lua cheia, portanto, o meio do mês. É por isso que se diz que Júlio César morreu nos idos de março, porque ele morreu a meio do mês de março, nomeadamente dia 15 de março de 44 a.C. Interessante. Sabes, quando eu era mais novo e era ingênuo e ignorante, eu pensava que os idos de março era tipo uma localização geográfica, ou tipo um palácio, uma coisa. Sim, é normal, porque isto não é explicado, não é? Sim, não. Mas pronto, e agora vamos fazer um salto temporal grande, de 15 séculos para a frente, para falarmos do calendário gregoriano. Mas antes de explicarmos o calendário gregoriano, Jossi, deixa-me só dizer uma nota sobre o Papa Gregório XIII, a quem se deve este calendário. Então, este Papa foi Papa entre 1572 e 1585, na mesma altura em que o nosso jovem rei Dom Sebastião desapareceu em Alcácer Quibir. Quando Dom Sebastião morreu, em 1578, o seu tio-avô, Dom Henrique, que era um cardeal da Igreja Católica, subiu ao trono. E o que é que ele fez?
pediu ao Papa para renunciar aos seus votos eclesiásticos, para poder casar e então dar um herdeiro a Portugal. Mas o Papa, que não queria aborrecer o rei Filipe de Espanha, não aceitou este pedido. E o que é que acontece? Dom Henrique morre 2 anos depois, em 1580, e ficamos 60 anos nas mãos dos espanhóis. Mas ainda não acabou. Em 1582 é introduzido o calendário gregoriano pelo Papa. Ou seja, estás a ver quando recebemos aqueles calendários das funerárias? Foi parecido. Meu Deus. Por isso, obrigadinho pelo calendário Gregório, muito oportuno para contar essas 6 décadas com os nuestros hermanos. Enfim, é a velha história da manipulação do tempo para servir fins políticos. Isto era também muito comum na Roma Antiga. Os poderosos alteravam o calendário para antecipar ou retardar o fim de cargos públicos, conforme aqueles que eram os seus interesses. O pagamento de rendas ou até a data de batalhas também dependiam de datas que podiam ser manipuladas também por essas pessoas. E então o que mudou, João? A quando do papado de Gregório XIII, o calendário juliano já tinha derivado 10 dias em relação ao ano solar. O que é que isto significa? Não só as estações e os equinócios e solstícios estavam ligeiramente desalinhadas com o ano solar, como a data mais importante do cristianismo, a Páscoa, era celebrada muito mais tarde do que o teórico momento histórico em que sucedeu a morte e a ressurreição de Cristo. Isso era uma heresia. Pois, provavelmente foi isso que o Papa pensou. Por isso, convocou uma equipa de especialistas, astrónomos, que visavam propor um novo calendário mais fidedigno. O que resultou foi um aperfeiçoamento do calendário juliano. Todos os anos, divisíveis por 4, deveriam ser de 366 dias, Ou seja, bissextos, não é? Sim, a menos que esse ano seja também divisível por 100. Nesse caso, continuarão a ter 365 dias. Mas, se o ano for ainda divisível por 400, deve ter ainda 365 dias. Já me confundiste. Quem não se confunde. Mas a verdade é que isto resulta numa deriva de apenas um dia a cada 3.236 anos. Ao contrário do juliano, que derivava um dia a aproximadamente cada 130 anos. Ou seja, é muito preciso em relação ao ano solar. E para implementá-lo, eles tiveram de saltar dias? Sim, para que o calendário fosse novamente alinhado, tiveram que saltar 10 dias. Ou seja, por toda a Europa, católica pelo menos, as pessoas adormeceram no dia 4 de outubro de 1582 e acordaram já no dia 15. E tudo isto sem quebrar nenhuma lei da física. Caraças, uma alteração dessas dava-me um jeito imenso nesta fase que eu tenho reuniões e entrega de notas. Passava já à frente disto tudo e acordavas com tudo feito, ou melhor, ficava para o ano, não é? Esta mudança teve, logicamente, implicações culturais e, sobretudo, económicas, pelo que houve resistência de vários países, geralmente protestantes e ortodoxos, dado que os católicos aceitaram de imediato. Nas ruas de Inglaterra, por exemplo, houve manifestações, problemas com rendas, vencimentos, conspirações. Pois, imagino que, por exemplo, alguém que se vê pagar uma renda e sendo um mês com menos 10 dias não a queira pagar. Que não usufruiu, claro. Certo. Exato. E, portanto, só para termos uma ideia, o calendário gregoriano foi implementado em 1582, mas em Inglaterra só foi totalmente adotado em 1752, uma altura em que o calendário juliano já ia com 11 dias de deriva. No Japão só foi implementado em 1873, portanto aquela altura em que o Japão se abre ao Ocidente. A China em 1912, a altura em que se dá a queda do Império e a Primeira República. A Rússia em 1917, com a Revolução. E a Grécia só o adota em 1923. E atenção que a Igreja Ortodoxa ainda mantém, portanto para fins litúrgicos, o calendário juliano. E uma questão que me intriga é quando é que começamos então a datar os anos pelo nascimento de Cristo? Porque, como vimos antes, nem sempre foi assim, José. Exato. E não foi de todo. E em Portugal essa datação dá-se até bem mais tarde do que se possa pensar. Foi o monge Dionísio, o Exíguo, que no ano de 532 d.C. calcula, não se sabe bem como, a data de nascimento de Cristo. Que é, aliás, já de saber bem como, nós não sabemos. Uhum. Equivalente ao ano de 284 da era Diocleciana, que era uma datação ainda em uso pela Igreja Ortodoxa de Alexandria, que contava os anos a partir da última grande perseguição dos cristãos pelo imperador Diocleciano. Só aqui uma à parte do Dionísio o Exíguo, ou o Pequeno, como também é chamado. Eu acho que ele tinha ali uns cálculos matemáticos
com o qual ele justificou, mas também era uma coisa aqui um bocado... E baseada em textos bíblicos, não é? Sim, portanto, mas íamos alongar aqui um bocado e acho que usar. E há quem diga que é possível que tenha sido 4 anos antes do nascimento de Cristo, se de facto aconteceu. Sim, aliás, se querem saber mais sobre isto, portanto, ouçam o nosso episódio sobre o Natal, em que mencionamos isso. Ok. Exigno não queria usar um calendário cujo nome se referia a um perseguidor de cristãos, evidentemente, e resolveu datar tantas coisas a partir do nascimento de Jesus. É assim criado o Anno Domini, em latim, ou o Ano do Nosso Senhor, em português. Antes disso, como já mencionamos, os anos eram referenciados pelos cônsulos ou por quem governava nessa altura, que eram reis, imperadores, etc. E é logo nessa altura que os anos passam a ser contados em antes de Cristo e depois de Cristo? Não, isso demorou ainda séculos até pegar. Em Inglaterra, o Anno Domini começa a aparecer só no século VIII e IX. E em França e Itália, só para o final do século XV. Já em Portugal e na Península Ibérica, durante muito tempo vigorou a Era de César ou a Era Hispânica, que era uma variante do calendário juliano, em que a datação começava a ser contada a partir do ano 38 a.C., uma data que não está muito bem explicada. O que é certo é que isto começa a cair em desuso e no século XV, e em Portugal, o Anno Domini é oficialmente adotado por Dom João I em 1422. Ou seja, isto faz com que, por exemplo, no resto da Europa já estava adotado o Anno Domini. Em Portugal e em Espanha estávamos 38 anos à frente. Excelente. Já viste? Éramos avançados em pelo menos alguma coisa. Exatamente. Era no calendário. E a designação antes de Cristo, mesmo nos países cristãos, só aparece sobretudo a partir do século XVIII. Muito bem. Mas vamos avançar e relativamente a calendários de outras partes do mundo, o que podemos dizer? Há muitíssimo por onde pegar, desde a América Central, o calendário Azteca, Maia, até ao Extremo Oriente, mas porque o tempo passa depressa, vamos simplesmente falar aqui do calendário judaico e islâmico. Começando pelo calendário judaico, ou hebreu, é um calendário lunar que já se inspira no calendário babilónico e que acaba por influenciar o calendário cristão. É um calendário de 12 meses, em que cada mês tem 29 ou 30 dias. Cada mês começa com a lua nova. Mas como o calendário lunar tem menos 11 dias que o calendário solar, em cada 19 anos eles pegam em 7 anos, não consecutivos, e adicionam um mês. É o que se chama de ciclo metónico, nome que se dá a Méton de Atenas, que o criou, portanto, em 432 a.C. Que confusão. Estas coisas são um pouco confusas. Mas, mais simples, é o ano zero do calendário judaico, que é, segundo as Escrituras, a criação do mundo por Deus. Portanto, poderá estar aqui a origem da semana como a conhecemos. Que não é mais do que uma medição de tempo, que é uma convenção humana. Ou seja, não é observável, como a passagem da Lua ou do Sol. Sim. E porquê é que eu digo que poderá estar aqui a origem? Porque, segundo as Escrituras judaicas, Deus criou a Terra em 6 dias e descansou no 7º. Mas, na verdade, a divisão do tempo por 7 dias já era uma prática existente pela altura em que as Escrituras foram criadas, pois sabe-se que foram de inspiração babilónica. Mas daqui a pouco falaremos da semana e de outras divisões, como as horas e os minutos. Hoje em dia, o calendário judaico é essencialmente usado para fins religiosos de uma forma global, mas, sem surpresa, tem um peso muito substancial na vida cotidiana em Israel. A semana lá, ao contrário daqui em Portugal, começa ao domingo, ou seja, as pessoas começam efetivamente a trabalhar nesse dia e trabalham do domingo à quinta-feira, ainda trabalham um pouco na sexta-feira e descansam no sábado, o dia de celebrar o sábado. E o calendário islâmico? Presumo que, como cristão, terá ido beber também ao calendário judaico, não? Exato, também foi beber essa fonte. O calendário islâmico, também chamado de egírico, ou muçulmano, é um calendário lunar de 12 meses. Isso mesmo é dito no Corão, onde se pode ler: o número de meses junto de Deus é de 12. Assim está no livro de Deus, desde o dia em que criou os céus e a terra. Caraças. Deus foi responsável, organizou tudo perfeitamente, inclusive o calendário. Neste calendário há um ciclo de 30 anos, em que 11 anos são de 355 dias, designados por anos intercalares ou abundantes, e os restantes têm 354 dias e são designados de anos comuns. Agora aqui mais um bocadinho de complexidade. Em cada ciclo são considerados intercalares os anos 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 e 29. São os números do Totoloto. Olha, quem sabe. Tentem, Tentem, pode dar exato, sorte. Exato.
E quando é que foi adotado esse calendário? Esse calendário começa com o ano da Égira, que é quando o profeta Maomé foge de Meca para Medina, no nosso ano de 622 depois de Cristo. Mas essa datação não foi feita ainda durante o período de vida dele, mas já mais tarde, durante o califado de Omar. E quem é que foi Omar? Omar era um companheiro e um dos sogros de Maomé. Sim, porque Maomé teve à volta de 11 mulheres. Inveja de Josie. E tornou-se... Não sei se inveja-se tanto. E tornou-se o segundo califa muçulmano. Portanto, em 638, 6 anos depois da morte de Maomé e já 17 anos depois da Égira, Omar torna obrigatório o uso desta datação. E em que sentido é que é usado hoje? Também é para fins religiosos? Sim, essencialmente. Até porque, historicamente, o calendário lunar a longo prazo não oferece as certezas que um calendário solar oferece. Por isso, ao longo da história, os muçulmanos foram usando o calendário egípcio, o iraniano e de outras regiões ali à volta para fazerem a sua vida. Mas, e aqui é curioso, até 2016, ou seja, há muito pouco tempo, a Arábia Saudita não usava o calendário gregoriano para fins civis, somente o calendário islâmico. Seja como for, o calendário islâmico é ainda muito usado nos países muçulmanos para fins festivos. Interessante. E se calhar ainda podemos falar assim muito rapidamente de mais alguns. O que é que sabes, Josie, de outros calendários? Há outros calendários oficiais em vigor, por exemplo, na Etiópia, com a Igreja Ortodoxa Etíope, que nos diz que estamos no ano 2015, porque fazem um cálculo diferente do nascimento de Cristo. E em que os meses em que existem 13 meses no ano. Bom, depois também temos o calendário chinês. Aliás, hoje estamos a entrar no ano do coelho, oficialmente. O que não pode deixar de ser um bom presságio. Excelente presságio. E digo isto porque, quando escolhemos fazer este tema hoje, dia 22 de janeiro, nem fazíamos ideia que o ano solar, o ano lunar, chinês, começava hoje. Foi uma excelente coincidência. Exato. Talvez tenhamos que emigrar para a China. Espero que não. Mas passando a algo que nos falta falar, de onde é que vem esta semana de 7 dias, Josie? Bem, a semana de 7 dias parece vir da Babilónia, portanto longínqua. Já nessa altura, portanto estamos a falar em 2600 a.C., os babilónios trabalhavam 6 dias e descansavam no sétimo, que era considerado o dia sagrado. As origens deste número podem estar relacionadas com os astros, pois eles detectaram 7 planetas, ou pelo menos o que eles achavam que eram planetas, e que acabaram por dar origem aos nomes dos dias da semana em vários países. Esses astros parecem ter sido ordenados pelo movimento mais rápido ou mais lento, conforme apareciam no céu. Os babilónios que eram muito interessados em astronomia. Mas como é que era essa ordem? Devia começar pelo Sol, então? Exato, claro, começava pelo Sol. É o nascer do dia. Em inglês, o domingo ainda ser chamado de Sunday. Passámos depois para a Lua. Por isso, em França, se chama lundi. E em espanhol, lunes. Não é assim que se diz, mas não interessa. E por aí fora temos, a seguir, Marte, que dá origem a mardi e martes. Mercúrio, que dá origem a mercredi e miércoles. Júpiter, que dá origem a jeudi e a jueves. Jueves. Vênus, que dá origem a vendredi e a viernes. O sexto dia era dedicado a Saturno, que já não dá nome a esse dia nas línguas que falamos, mas que se mantém em inglês, que é o Saturday. Claro que estes termos são em latim, mas esta ideia de associar os astros aos dias remetem ainda para a Babilónia. E esta divisão da semana suponho que se espalha a outras regiões já na Antiguidade. Exato. Eventualmente espalha-se também para a Pérsia, para Israel e até para a Grécia. E até longe, como a Índia e afins, por via das conquistas de Alexandre o Grande. Também na Europa, a semana de 7 dias é adotada pelos romanos, que por essa altura usavam uma divisão de 8 dias, em que um desses dias era o dia do mercado e do descanso. É aqui então que se dá o nome aos dias que nos são familiares hoje. Muito interessante. É interessante ver como essa herança linguística ainda se mantém em várias, se bem que não de forma unânime, mas em várias línguas europeias, como o espanhol, o francês e o inglês. Mas então, por que raio é que temos nomes tão diferentes para os dias da semana em Portugal? Exato. Bem, o nosso domingo tem uma origem cristã. Vem do latim dies Dominicos, que significa dia do Senhor. E o sábado, como não deve ser difícil de adivinhar, vem do sábado judeu. Quanto às feiras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, essas palavras derivam da palavra latina féria, que está associada à festa, neste caso à festa litúrgica, dia em que não se trabalha e que dá origem também ao feriado. Nesse sentido,
sendo o domingo o primeiro dia da semana e dia de festa litúrgica. Segunda-feira significa o segundo dia após a festa. Terça-feira, o terceiro dia. E assim sucessivamente. E foi de facto o único país cristão em que se adotou este costume. Também é encontrado no Brasil e em outros territórios de língua portuguesa, claro. E mesmo para acabar, o que podemos falar sobre as horas? Que, no fim de contas, também são uma importante divisão do tempo. A hora, assim como a semana, é mais uma engenhoca que nós inventamos para poder gerir melhor o tempo. Ainda assim, já é uma prática bastante antiga. Os antigos egípcios dividiam o dia em 12 horas, que correspondiam à luz solar. À noite, as horas não eram contadas. É claro que estas horas não eram precisas, porque o dia não tem a mesma duração no verão e no inverno, que significa que provavelmente no verão tínhamos horas mais longas, e no inverno horas mais curtas. Só mais tarde, já na Grécia Antiga, é que aparece o dia de 24 horas, através de cálculos astronómicos que tornaram as horas uma medição mais precisa. E, já que falamos em horas, de onde é que aparecem os relógios? Os primeiros relógios, as primeiras medições, eram feitas com relógios de sol. E só na Idade Média é que começam a aparecer os primeiros relógios mecânicos. Claro que um relógio de sol não funciona à noite, né? E na Idade Média começam a aparecer os primeiros relógios mecânicos, usualmente nas torres das igrejas e em outros edifícios públicos, utilizando um pêndulo. Já no século XV começam a aparecer os relógios de bolso e então no século XX, já na Primeira Guerra, é que o relógio de pulso se começa a tornar popular. Bem, a precisão destes relógios torna-se cada vez maior com a invenção dos relógios de quartzo, que é um cristal. Portanto, a energia que passava nesse cristal é possível medir a oscilação e, portanto, tornava mais preciso cada segundo. E com a criação dos relógios atómicos, que são ainda muito mais precisos, nos finais da década de 40, com o Césio 133, se não estou em erro, e que é, aliás, ainda hoje é o Césio 133, é, digamos que a medição da onda, da oscilação da energia que passa pelo Césio 133, que é a unidade oficial de medida para o segundo. E vamos terminar por aqui, o episódio já vai longo, mas não sem antes irmos às nossas recomendações bibliográficas. Jossi, o que nos tens para recomendar hoje? Bem, eu trago um livro do Eduardo Galeano, que eu tenho apenas uma edição em inglês, que chama-se Children of the Day. E no fundo, o que é que ele faz? Faz um calendário do ano inteiro, desde o dia 1 de janeiro até o último dia do ano, em que, para cada dia de cada mês, ele fala de eventos históricos relevantes da humanidade. Muito bem. Eu, da minha parte, queria recomendar um livro que não li na íntegra, mas que é bastante explicativo da história do calendário, que se chama precisamente The Calendar, de David Ewing Duncan. Infelizmente, este livro não está disponível em português e a edição que lemos é em inglês, da HarperCollins. Pronto, e terminamos aqui o nosso episódio. Agradecer a todos aqueles que nos ouviram até aqui e pedir para nos seguirem nas plataformas que usam para ouvir o episódio, darem uma votação amiga, também nos seguirem nas nossas contas nas redes sociais e, da nossa parte, voltamos daqui a 2 semanas com um novo tema. Um abraço. Um abraço.